técnico. É justamente o Marcelo que me informou aqui isso. Deve ser porque começou a gravar. Bom, já que estamos gravando, vou iniciar então. Meu nome é Gabriela Xavier, eu sou assistente social aqui da Universidade Federal Fluminense, do campus Aterrado, de Volta Redonda. Eu vou conduzir essa sessão de comunicações da jornada UF de experiências docentes durante a pandemia, e eu conto com a assessoria da Vanessa Machado da Costa, que está aqui já, que é aluna do curso de Sistemas de Computação pela UF, VCDR. Ela vai ficar atenta ao chat. Essa nossa sala, ela está congregando trabalhos, né, com o tema competências, inteligências, trauma social e os processos de ensino-aprendizagem. Os trabalhos são 4, serão 4 trabalhos. Se o Marcelo conseguir entrar, eu espero que ele consiga. Estava com alguma dificuldade técnica. E as salas estão sendo gravadas para serem disponibilizadas no canal do YouTube, né? Posteriormente. Cada apresentação, né, vai ser reservado 15 minutos, né, para ela. E eu vou, para a gente tentar garantir esse espaço de 20 minutos, mais ou menos, para a gente conversar no final. Então, eu vou pedir para que todo mundo que tenha questões com relação às apresentações, que possa colocar no chat, para a gente tentar organizar melhor. Eu vou convidar, então, a Thaís Regina Gimenez Chagas, que é professora assistente de Línguas e Literatura Latina e Língua Portuguesa da Universidade Estadual do Paraná, para iniciar essa sessão. Thaís, obrigada pela sua participação. Você tem 15 minutos para apresentar seu trabalho, Desafios da Prática Docente no Contexto Pandêmico Atual. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde a todos. É um imenso prazer participar deste evento e poder discutir temas tão pertinentes e tão atuais para o momento que estamos vivendo, né? Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês do material que eu produzi. Vocês estão vendo? Sim. Sim? Então, meu nome é Thaís, sou professora de Língua Latina e Língua Portuguesa da Universidade Estadual do Paraná, campus de Paranavaí, e eu vou apresentar para vocês a comunicação intitulada Desafios da Prática Docente no Contexto Pandêmico Atual. É consenso que, devido à necessidade de novos protocolos de distanciamento, ensinar e aprender exigiram novas configurações, tanto do ponto de vista físico quanto metodológico. Então, até o início da pandemia, nós estávamos habituados com um modelo de ensino presencial, né? A partir da pandemia, nós tivemos a configuração de uma nova realidade, e isso acabou afetando a educação, né? Todos os setores da sociedade, mas também, principalmente, a educação. E, diante disso, nós tivemos que nos readequar à nossa realidade, à nossa prática docente, nesse novo contexto pandêmico atual, nesse novo modelo de ensino. E nós percebemos que aquele modelo de ensino presencial não se adequava mais à nova realidade em que nós estávamos vivendo. Então, era preciso reconfigurar, né? Transformar a nossa prática. Né? E novas configurações foram exigidas, né? no ensinar e no aprender, tanto do ponto de vista físico, do aspecto físico, né, do espaço físico de ensino-aprendizagem, quanto da metodologia, da prática docente. Nesse sentido, os sistemas de ensino, ao repensar a educação nesse cenário, considerando as singularidades e a pluralidade de sujeitos implicados no processo educativo, e o próprio processo educativo em si, compreenderam que a prática docente reclamava novos processos de aprendizagem, novos métodos de ensino, novas práticas avaliativas, novas linguagens e novos saberes na ação de ensinar no contexto de pandemia. Né? Então, dessa forma, nós tivemos que buscar novos saberes, né? Através
de cursos, palestras, vídeos, né? Aprender como gravar uma aula, né? A utilizar a plataforma de ensino no ambiente virtual, né? A como elaborar exercícios, a como cobrar essas avaliações nesse novo formato de ensino remoto que nós estávamos vivendo. Então, a prática, ela sofreu uma grande transformação, né? Não só do ponto de vista do espaço físico, mas também metodológico. Nessa direção, por exemplo, novas práticas de letramento digital são exigidas em função das práticas realizadas agora no ambiente virtual, aspecto que requer do professor não apenas um aparato tecnológico para sua efetivação, mas também, sobretudo, uma formação continuada para se relacionar teórico-metodologicamente com esse universo tecnológico e suas impossibilidades. Vale ressaltar, por sua vez, que tais demandas não devem estar a cargo exclusivamente do professor, mas pensadas estrategicamente do ponto de vista das políticas públicas educacionais em nível nacional e regional nos sistemas de ensino público e privado. Então, as maneiras que o professor encontrou para se apropriar desse letramento digital, para operacionalizar a sua prática no ensino remoto, nesse contexto de pandemia, né, e que foram, entre outros aspectos, foram escancarados, inevitavelmente, tais como a infraestrutura da casa desse profissional, né? O professor, ele possui uma estrutura física na sua casa para ele poder executar o seu trabalho de forma eficaz, eficiente, possui um espaço físico adequado? Como que é a sua dinâmica familiar, né? No meu caso, eu tenho um bebê de 1 ano e 3 meses, né? Então eu tive que me readaptar, né, a essa nova realidade, essa nova prática de ensino, né? Então, eu tinha que gravar minhas aulas depois das 22 horas da noite, que era um momento em que ele dormia, e que a noite era mais silenciosa, né? Porque meu escritório fica aqui de frente para a rua, então tem muito movimento de carro. Então, isso iria interferir na gravação da videoaula. Então, eu tinha que esperar um momento mais tranquilo, mais propício para poder fazer isso, né? E a ausência de aparato tecnológico, né? O professor, ele possui, né, um bom computador, um bom acesso à internet para poder executar, né, o seu trabalho de forma eficiente, de forma eficaz. A instituição em que ele trabalha ofereceu suporte nesse sentido. Então, todas essas questões vieram à tona, né, nesse contexto de pandemia. E o cotidiano escolar, consequentemente, ele sofreu, né, um deslocamento, né? A educação não podia parar, né? Então, não houve tempo para o profissional, para o professor, ele se apropriar, ele planejar, ele executar uma aula dentro desse modelo de ensino mediatizado pela tecnologia, né? Então, ele teve que aprender tudo muito rápido, né? No caso da minha experiência com o ensino remoto, né, em fevereiro eu saí de licença maternidade, em março iniciou-se a pandemia, e eu retornei em agosto, quando o ensino remoto já estava implementado, né? Então, eu tive que aprender tudo muito rápido, né? Porque o ensino já estava acontecendo, né? Então, eu tive que ir atrás de videoaulas, de cursos, procurar entender como que se configurava esse ensino remoto, né? Que é diferente da educação à distância, né? Quais eram as diferenças, como que se configurava um, como que se configurava outro, né? E tentar entender isso, e familiarizar com o aparato tecnológico, né? Como fazer essa transposição didática, como ensinar a língua latina, língua portuguesa, né, nesse novo formato de ensino. Para tanto, as instituições de ensino realocaram as disciplinas, a carga horária e o conteúdo programático para serem realizadas no ensino remoto, fazendo uma adaptação do ponto de vista metodológico para seguirem o que foi concebido para o ensino presencial. Embora não seja uma novidade, esses modos de conceber e praticar o ensino-aprendizagem no contexto educativo, o processo de transição do ensino presencial para o ensino remoto revelou no cenário da pandemia desafios significativos para a formação do professor. Então, nós nos deparamos com um grande desafio, né? Não só da pandemia, né, em si, mas também na educação, né? Como fazer essa transposição didática, como tornar a minha aula mais interessante, mais atraente para o aluno, né? Então, diante desse cenário, né, a formação continuada é fundamental, né? Nós estávamos discutindo na palestra hoje pela manhã, esse olhar, né, reflexivo para a minha prática.
Nesse sentido, acreditamos ser relevante, sobretudo nesse momento, pensar os fazeres da prática docente na perspectiva das reinvenções dos professores quanto às suas ações profissionais. Espaço extremamente fértil para a teorização dos saberes produzidos nesta nova sala de aula virtual, cujas especificidades devem ser objeto de reflexão na construção dos currículos de formação de professores, os quais indiscutivelmente foram impactados pelas dinâmicas sociais atuais já sinalizadas. Então, a escola, a universidade, que faz sentido, né, é aquela em que todos conseguem aprender nesse processo de ensino-aprendizagem, né? Porque tem um professor ou uma professora que exerce seu protagonismo com autonomia, né? Resultado de uma formação reflexiva permanente. Então, é só nessa situação, nessa circunstância, que o ensino de fato faz sentido, né? Quando nós conseguimos aprender no processo, né? E o quanto eu tenho aprendido, estou aprendendo ainda nesse processo, né? E tenho muito ainda a aprender. Por fim, em quais que sejam os contextos históricos sociais por meio dos quais se imponham novos modos de conceber e realizar a prática pedagógica, é preciso considerar tais mudanças a partir da perspectiva da formação continuada docente como um direito do professor em sua profissionalização, sobretudo em tempos de modelo de ensino remoto e de ensino à distância, e as competências requeridas para usar as tecnologias de comunicação nesses processos de ensino e de aprendizagem. Então, utilizar a tecnologia a favor da educação, né? A favor do processo de ensino-aprendizagem, utilizar a tecnologia como aliada. Né? Assim, os desafios presentes na didatização do fazer docente, nesse momento, devem complexificar aspectos de natureza pedagógica implicados na prática, tais como dinâmica familiar do professor, o ambiente domiciliar, os recursos tecnológicos, o acesso à internet, condicionantes para que esses modelos de ensino aconteçam em condições infraestruturais mínimas. Por sua vez, essa infraestrutura sozinha não garantirá que esse ensino seja efetivado se o professor não tiver adquirido o letramento digital necessário para realizar teórico metodologicamente seu trabalho, o que aponta para a necessidade de conceber esse profissional como intelectual, como produtor de saber nas suas práticas, capaz de reinventar-se do ponto de vista da sua praxis, articulada às políticas de formação continuada em serviço. Então, percebam que não basta só o professor ele ter acesso aos recursos tecnológicos, ter todo um aparato tecnológico, se ele não souber utilizar a tecnologia a seu favor na educação. Né? Então, por trás da tecnologia tem de existir o profissional, o intelectual, o produtor de saber, né? Aquele que está em constante formação, né? Sempre buscando novos aprendizados, novos saberes. Então, essas duas coisas têm que estar articuladas. O recurso tecnológico é importante, sim, né? É um recurso a mais, mas por trás desse recurso tem de estar o profissional, né? O profissional que busca, que estuda, que reflete sobre a sua prática, né? Então, só assim que nós poderemos construir um protagonismo docente, a partir da reflexão sobre a experiência vivida, né, essa experiência que nós estamos ainda vivendo, a partir da formação reflexiva permanente. Né? E fica uma questão aí para a gente refletir. Né? O que do ensino remoto ficou, né, ou ficará? O que dessa experiência eu posso utilizar no ensino presencial dentro da minha realidade, das minhas possibilidades na educação básica ou no ensino superior, né? Então, são essa questão que a gente precisa refletir e repensar, né? O que dessa experiência nós podemos utilizar quando nós voltarmos para o ensino presencial, né? Quais os impactos desse ensino remoto sobre o ensino presencial? E aqui as minhas referências. E muito obrigada pela atenção. Obrigada a você, Thaís, pela apresentação. A gente conversa um pouco melhor depois, né, no debate. Então, eu vou convidar a palavra o Marcelo José da Silva, que conseguiu entrar, professor do Colegiado de Letras também, da Universidade Estadual do Paraná, no campus de Paranavaí, juntamente com a Thaís, né, pelo que eu entendi. Sim, somos colegas de trabalho. O Marcelo é um pouco mais entendido de tecnologia do que eu, tá? Eu já estou aprendendo aí no processo. Você mesma colocou que não basta a tecnologia, né, Thaís? Que a educação é muito
mais que isso, É né? muito mais do que isso, né? Ajuda, Exatamente. é um auxílio, mas não é tudo, né? Claro. Vai ser legal esse bate-papo, então, vocês que compartilham esse cotidiano. Então, Marcelo, por favor, 15 minutos. Ok, vou começar minha apresentação. Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade. Eu acho que é um momento muito, está sendo, né, um momento muito rico essas discussões de hoje. Bom, eu acho que uma das frases, né, que vão ficar marcadas, né, para esse tempo vai ser: está aparecendo ou estão me ouvindo, né? Já apareceu a tela ou estão me ouvindo? Vai ficar marcado isso. É o que vai ficar também, eu acredito, desse momento aí do ensino remoto. Bem, sou professor Marcelo, né, da Unespar Paranavaí, do Colegiado de Letras, sou colega de trabalho da professora Thais, e eu trouxe, né, o título Pandemônio Universitário frente à pandemia do Covid-19. Até porque eu vi uma provocação, mais ou menos, aí nos simpósios, né, o que não se diz na e da sala de aula remota. Então, eu tenho percebido algumas falas durante esse ano e alguns meses, nesse ano, né, de que nós estamos em ensino remoto, bastante romanticizadas, né? Em relação a isso, eu trago algo um pouco mais duro, vamos dizer assim, né? Poderíamos dizer. Bem, então, assim, é um histórico breve, assim, só para chegar onde eu gostaria depois de uma discussão, né? Para mostrar aqui o tempo. Então, em dezembro, nós temos a identificação desse vírus, né, na China. Em janeiro, esse vírus já estava se espalhando pelo mundo, ainda sendo declarado como um surto, né? Pensava-se que seria um surto, e depois em março esse surto ele passa ao nível aí de pandemia, né? Então isso é muito importante para a gente ver assim como que isso foi muito rápido e nós vamos depois tratar um pouco dessa evolução. Como medidas de contenção, então o que foi proposto? O isolamento social, então nós devíamos ficar em casa, né? Foram as campanhas do Fique em Casa, depois as medidas fitossanitárias, né? Lave as mãos, use máscaras, e depois algumas restrições, né? Que acabaram ocorrendo, né? Como consequência de tudo isso. Então, a restrição da circulação, e no nosso âmbito, a suspensão de atividades em diversas áreas, principalmente aí na área da educação. Então, isso para nós, assim, da universidade, que é bastante significativo, para mim é bastante significativo, porque nós vamos ter, logo em março, quando teve essa classificação para a pandemia, né? Nós temos a portaria do MEC autorizando a substituição das disciplinas presenciais, que já estavam em andamento, por aulas que utilizassem esses meios e tecnologias de comunicação. E alternativamente, né? E aí dava um prazo de 30 dias. Então nós ainda nesse momento não sabíamos o que nos aguardava, certo? Mas isso é do dia 17 de março. Coincidentemente, a nossa instituição, por um atraso no ano de 2019, nós iniciaríamos as nossas aulas no dia 16. Então, o nosso campus de Paranavaí, da Unespar, iniciaria as aulas no dia 16. Eu fui o único professor do curso de letras que deu aula presencial no ano passado, né, que conheceu os alunos que hoje estão no segundo ano. Então, no dia 17, quando o MEC ele diz, né, que ele autoriza a substituição, nós já tínhamos uma determinação da universidade de que as aulas não iniciariam. Em maio, nós temos a prorrogação por mais 30 dias desse período, desse período aí, dessa autorização para substituição das disciplinas presenciais, e depois em junho, aí nós vamos ter a extensão desse prazo até 2020, até dezembro de 2020, né? Qual que era o objetivo de todas essas portarias, né? Assegurar a continuidade dos estudos. Então, assim, o MEC, de certa forma, ele disse, olha, os alunos não podem parar, então vocês vão dar continuidade. Mas como? Né? Esse como, então é o princípio do nosso pandemônio. Né? Se nós tínhamos que dar continuidade, nós deveríamos evitar ou garantir a continuidade dos estudos dos alunos. Mas não sabíamos como e o que nos era permitido até então. Agora, o que nós nos deparamos foi com a falta de preparo
né? Então, acho que desde hoje de manhã, e muitos eventos já se passaram aí nesse ano, né, de 2020, onde se falava a falta de preparo da instituição, de professores, de alunos, né? Mas aqui seria óbvio, assim, alguém poderia até dizer assim, olha, mas realmente ninguém estava preparado, né? O mundo não estava preparado para a pandemia. Mas o que eu estou trazendo aqui é um outro viés, é um outro olhar para essa falta de preparo. Nós não estávamos, obviamente, preparados para a pandemia, mas nós também, né, instituição, professores e alunos, não estávamos preparados para o uso das tecnologias em sala de aula, né? Nós não estávamos preparados para implementar novas metodologias de trabalho. Eu acho que isso tem sido o tom do discurso, né, da conversa até agora, né? Todos nós tivemos que ir atrás, tivemos que reaprender, reinventar. Então, esta falta de preparo, ela já vem sido denunciada ou anunciada há anos. E a questão que se põe é por que tanto se fala dessa falta de preparo e, e não se está preparando? Então, muitos professores que estão nas escolas hoje, públicas, municipais, estaduais ou privadas, foram formados recentemente. E nós tivemos hoje pela manhã, né, a professora dizendo, olha, desde o século XIII, né, nós estamos repetindo o mesmo tipo de aula. Nós estamos palestrando para os nossos alunos, nós estamos nos colocando como centro da sala de aula. Né? Então, assim, por que nós não tivemos ainda, o que nos falta, né, para ter um olhar diferente, para começar a preparar esses alunos? Então, aqui na falta de preparo, eu me refiro mais especificamente, por exemplo, à instituição em que eu trabalho, né? Nós tivemos que a instituição disse, eu vou mostrar daqui a pouco as resoluções, mas a instituição disse, olha, vocês vão dar continuidade, vão usar o Moodle. Mas assim, né, nós professores tínhamos que cadastrar os alunos. Então, assim, além do pedagógico, nós nos deparamos com situações de outras áreas, né? Nós tínhamos que cadastrar o aluno no Moodle. Depois nós começamos a cadastrar os alunos e aí nós nos deparamos com outro problema. Os cadastros de alunos incompletos, né, com telefones, porque o aluno ele troca hoje de número de celular muito facilmente, né? Aluno que quando fez a matrícula, ele usava um e-mail e depois, hoje, quando nós precisamos entrar em contato com ele, não era mais aquele e-mail. Então, alunos, eu entrei em contato com alunos que o e-mail era da tia, que o telefone era o e-mail do namorado, né? O telefone era da mãe. Então, assim, era uma falta, essa falta de preparo que eu estou me referindo, não ao preparo em relação à pandemia, mas o preparo de estarmos, assim, para um momento de contingência como ocorreu, podermos dar uma solução, uma resposta imediata. Né? A falta de preparo de professores. Em 2008, na minha pesquisa para doutoramento, eu já investigava procurava professores que estivessem fazendo uso das tecnologias para o ensino ou trabalho com os estudos literários, né, para ensinar literatura. Como que os professores estavam utilizando os equipamentos que na época estavam disponíveis nas escolas para aproximar o aluno da leitura literária. E eu não encontrei isso. E então, durante a minha pesquisa, eu vi vários outros pesquisadores que estavam justamente dizendo que, principalmente no curso de letras, essa discussão se faz ausente há muito tempo, né? Parece que assim as mídias elas estão presentes em forma de passar um vídeo do YouTube, né? De indicar um link para o aluno, mas assim, na questão de didatizar algo, né, de didatizar um conteúdo, fazendo uso dessas tecnologias, nós não temos isso no curso de letras. Se nós pegarmos aí grande número de PPCs, de cursos de letras, nós vamos ver que sequer tem uma disciplina, né, com o nome de tecnologias ou que faça menção a isso. Então, assim, os professores não estão preparados, né, para utilizar as tecnologias. E, por outro lado, quando eu chego na universidade, em 2019, eu começo a perceber que nós, professores universitários, também não estamos preparando os nossos alunos para isso. Né? Por isso, assim, nós não estamos preparados e nós também não estamos preparando.
E os alunos, né, que muitos têm falado sobre o nativo digital, aquele que está presente, né, nasceu aí no mundo já pós-internet, está presente nas redes sociais, esses alunos, eles não têm uma preparação para utilizar essas tecnologias para a sua própria aprendizagem, né, para gerenciar a sua aprendizagem. Então, os alunos, eles vêm de uma aprendizagem de um ensino bancário, né, como dizia Paulo Freire, e nós, de certo modo, continuamos perpetuando, né, essa questão da colaboração, da colaboratividade, da pesquisa, da autonomia, isso não tem sido despertado nos nossos alunos. Outro problema, né, quando eu falo aí do pandemônio na pandemia, é justamente a questão da resistência. Então, nós tivemos muita resistência inicialmente, porque os professores não sabiam muito bem do que se tratava, né? E isso vem justamente de onde? Da falta de conhecimento teórico do que é educação à distância. Como a professora estava dizendo hoje de manhã, eu falei, a minha fala tem muito a ver com o que a professora disse hoje na palestra da manhã, né? Muito a ver, assim, não sabemos o que é educação à distância, não sabemos o que é ensino online, não sabemos o que é ensino remoto emergencial. Pelo menos não sabíamos, né, até o período. E por que isso? Porque nós, enquanto academia, enquanto universidade, muitas vezes nós nos fechamos nos nossos próprios conteúdos, né? E nós vimos, por exemplo, aí a educação à distância como uma ameaça ao nosso fazer, né? À nossa profissão. Então, é muito comum, né, nós ouvirmos professores dizendo, olha, estamos perdendo os alunos para EAD, mas nós não estamos reagindo a isso, né? Nós continuamos dando as mesmas aulas, nós continuamos trabalhando ou formando os alunos da mesma maneira que nós somos formados, com pouca inserção das tecnologias e, por conseguinte, né, com pouca motivação para esses alunos, né? Então, o que eu ia voltar aqui, olha, nós temos uma resolução de 16 de março, onde a reitoria suspende as aulas. Então, antes mesmo do MEC suspender, as nossas aulas já haviam sido suspensas, né? E essa resolução, ela diz, olha, o calendário vai suspender as atividades, o calendário acadêmico não será afetado pela suspensão, as atividades ficam mantidas desde que não haja aglomeração, né? Então dá aqui alguns direcionamentos. Mas, a princípio, esse decreto, ele vai suspender a partir do dia 17, a partir do segundo dia do ano letivo, suspende as aulas, antes mesmo do MEC. Depois nós vamos ter um outro artigo dizendo que os docentes poderão providenciar atividades acadêmicas remotas aos estudantes, observadas as seguintes instruções. Então, aqui eu gostaria de chamar a atenção para o verbo, né? Poderão providenciar. Então, não ficou claro, nós vamos ter que fazer isso ou não, né? Esse poderão aí, ele de certa forma, contribuiu para que nós não soubéssemos o que deveríamos fazer. Essas atividades não presenciais não precisarão ser repostas desde que sejam comprovados os conteúdos mínimos. Então, assim, estando registrado, a preocupação era o registro, né? Estando registrado, não precisará ser reposto. Então, assim, ficou algo muito solto, né? Essa forma de comprovar como nós estávamos desenvolvendo essas atividades. No dia 20 de março, 3 dias após, então nós temos um memorando com maiores orientações. No entanto, ele diz que, olha, a opção de ter ou não atividades remotas online fica a decisão de cada colegiado de curso e do professor. Então, por isso o título, né, o pandemônio universitário na pandemia. Porque aqui, assim, se cada professor pode escolher, se cada colegiado é que vai decidir, então nós não vemos uma unidade. E isso reforça aquela ideia que nós temos de algo feito às pressas, né? Sem muita discussão, sem muita teorização, sem procurar um meio que pudesse garantir um trabalho de qualidade. Então, nós tivemos diversos tipos. Nós tivemos professores no colegiado, por exemplo, eu me coloquei favorável à adoção do ensino remoto. Eu fui, em alguns momentos, até dito como o professor que quer implantar a EAD no curso de letras, né? Então, porque assim, eu venho do ensino à distância, da educação à distância. Eu já pesquisava as tecnologias desde 2008, já há alguns anos, né? Então, assim, quando eu dizia das possibilidades,
e daquilo que nós poderíamos fazer. Então, algumas pessoas não viam, alguns professores não viam, né, com bons olhos, alguns colegas do colegiado. E é claro que não é uma questão pessoal, né, mas uma questão, assim, de falta de conhecimento teórico mesmo do assunto, né. E isso foi difícil porque, como cada professor, cada colegiado poderia resolver, nós tivemos diversas situações. Então, situações em que os alunos eram atendidos pelo WhatsApp, outros pelo Facebook, outros por e-mail, alguns pelo Moodle, alguns utilizavam o Starleaf para dar as aulas, outros utilizavam o Zoom. Então, para o aluno isso foi um pandemônio também, porque os alunos não sabiam onde eles deveriam estar a cada aula, né? Se eles iam usar um determinado aplicativo ou não. Depois nós vamos ter lá em 23 de abril, dizendo que as aulas, explicando, Marcelo, né? Foi nesses... Oi. Vou só pedir para você encaminhar a conclusão por causa do tempo. Sim, Desculpa a intromissão na sua fala. Estou terminando. Então, as atividades não presenciais, né? Então, essas atividades não presenciais, elas teve que sair um memorando explicando que não se tratava de EAD. Então, quando eu digo que nós precisamos ter outros letramentos e outras competências, eu estou me referindo aqui ao fato de que o professor ele precisa ter a competência que nós poderíamos dizer, de acordo com Almeida Filho, a competência profissional, né? Porque a competência profissional, de acordo com Almeida Filho, é a competência que irá nos mostrar, né, que nós temos que saber não só o nosso conteúdo, mas nós temos também que estar preocupados com o nosso desenvolvimento, né, nosso desenvolvimento enquanto professor. Então, nós deveríamos estar preparados, não para a pandemia, mas para o uso das tecnologias, para o uso do ensino online. Então, era isso que eu gostaria de compartilhar nessa tarde. Tá joia, muito obrigada, Marcelo. Eu vou convidar, então, agora o Walter Vieira Poltronieri, para apresentar o trabalho dele, que é Comunicação Inteligente no Processo de Ensino-Aprendizagem em Tempos Pandêmicos. Walter é psicólogo com mestrado e doutorado e especialização em Psicologia Social. Então, Walter, por favor, você tem 15 minutos também. Tá certo, deixa eu só colocar aqui a minha tela. Cadê você? Tá aqui. Vamos ver. Apresentação de slides do começo. Bom, a minha palestra eu pensei em não... Opa, perdão, essa aqui foi errada. É a outra, essa daqui. Perdão. Bom, nós estamos na jornada da UFRJ. O senhor não está projetando na nossa tela, pelo menos não chegou aqui. Opa! Entrar na barra inferior aqui do Meeting, né, e apresentar, colocar uma apresentação. Ah, sim, eu coloquei a apresentação da tela total. Ah, sim, tá ok. Essa, vou tentar novamente. Porque eu pensei que aparecesse aqui, já vai aí. Vamos de novo. Não. Ainda não? Por enquanto, não. Agora eu acho que eu ouvi um barulho, talvez... E agora? Apareceu? Oi, eu acho Ainda não. Eu acho que tem que apertar em uma janela ao invés de tela inteira. Tenta apresentar agora uma janela. Então, deixa eu fechar essa daqui, cancelar, apresentar agora. Uma janela. Vamos lá. Eu vou na janela, que é essa daqui. Opa, seleciona o arquivo do senhor agora, né? Agora já está aparecendo. Ainda não. Então, eu vou apenas falar e vou disponibilizar o link. Vamos ver se o link aparece aqui. E aí, quem quiser pode acompanhar lá. Poxa, mas vamos só tentar a última vez.
apresentar agora uma guia. Qual é a guia? Engraçado que não aparece a guia aqui. Deixa eu ver. Olha só, para o senhor poder buscar a sua guia, o senhor tem que abrir o arquivo que o senhor vai apresentar, por exemplo, deixar o PowerPoint aberto na sua tela, aí o senhor vai selecionar uma janela, aí vai aparecer o PowerPoint na sua janela. Ou PowerPoint ou PDF, o arquivo que o senhor for apresentar. Mas ele precisa estar aberto na sua janela para poder apresentar. Ele está aberto, vamos lá de novo. Eu abri aqui. Google. Engraçado que ele está aberto, mas não aparece, né? Então... Você não quer deixar a Alessandra, então, apresentar antes de você, para você dar uma olhadinha em como encaminhar isso? Preocupada? Sim. Isso, também estou preocupado com o tempo. Engraçado que eu estou com o PowerPoint aberto. Pode passar o próximo, Gabriela. Não tem mais um antes, depois do professor ainda? Porque só a última, no caso. Depois do Walter seria você já, Alessandra. Já seria eu? Então tá ok. Então, vamos ver se comigo aqui vai... Eu posso, então, encaminhar para você o arquivo e aí você consegue daqui, porque a minha janela está aberta, mas ela não está sendo disponibilizada. Eu vou, enquanto isso, tentar um pequeno recurso que é ir lá no Google Apresentações e ver se por lá eu consigo. Mas, o senhor pode também tentar encaminhar o arquivo para a Gabriela e ela tenta fazer a apresentação de lá para o senhor. Tá certo, Gabriela, então eu vou encaminhar via e-mail, tá? Vanessa, por favor, se você puder deixar o seu e-mail aqui no chat para o Walter encaminhar, porque eu também nunca fiz isso. Eu teria dificuldades também. Você está falando comigo? Não, a Vanessa. Ah, Vanessa, ok. Aqui no chat. Então, a Vanessa deixa o endereço dela aqui, Walter, você encaminha. Enquanto isso, a Alessandra apresenta. Pode ser assim? Alessandra, no sentido... Como? Seria para eu apresentar o trabalho dele? Não, isso, você só vai passar o sistema de Vanessa enquanto ele apresenta, só que não vai ser agora. Tá. Ok? Eu vou apresentar agora, enquanto isso você vai receber o e-mail dele, abrir os slides e você vai passar os slides para o professor. Ok. Tá certo? Tá certo. Bom, Alessandra, então você pode continuar com a palavra. Alessandra, que é a professora aqui da já está aparecendo a apresentação? A minha apresentação está aparecendo? Alguém pode me responder? Sim, está aparecendo. Sim. Então vamos lá. Bom, meu nome é Alessandra Rodrigues Rufino, eu sou professora do Departamento de Química da Universidade Federal Fluminense, e eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a minha experiência durante a pandemia com relação a algumas coisas que eu observei, né, na saúde mental dos alunos, e também, né, vamos falar de todos, né, dos docentes um pouquinho, mas no geral os alunos. Quando teve início a pandemia pela Covid, mais de 160 países fecharam totalmente as atividades presenciais para amenizar o contato, né, com o novo coronavírus. E isso atingiu bilhões de jovens e crianças estudantes. Desta forma, a única possibilidade de continuar os estudos seria através do ensino remoto, ou do ensino à distância. No nosso país, até 2 de agosto de 2020, das 69 universidades federais brasileiras, 45 estavam ainda com as atividades acadêmicas de graduação totalmente suspensas. E a UF se enquadrava em uma dessas universidades que estavam com as atividades suspensas. Embora as atividades estivessem suspensas, nós estávamos, né, ansiosos e nos reunindo praticamente semanalmente ou até mesmo diariamente para saber como que se daria esse ensino, né, e tentar também se preparar para esse ensino, para que ele não fosse de uma forma feita de qualquer jeito. Então, a pró-reitoria, né, de graduação
ela disponibilizou durante 4 meses, 4 a 5 meses, vários cursos online, onde a gente pudesse aprender, desde o uso de plataforma, gravação de vídeo, edição de vídeos, né, metodologias de ensino para aulas remotas, como se portar, como fazer avaliações, e a partir de setembro, nós começamos as nossas atividades. Mas o que estava nos esperando? Bom, de acordo com Brooks, né, as repercussões psicológicas causadas pela pandemia estão gerando estresse pós-traumático e raiva, dentre outros sintomas. Então, nós iríamos encontrar nas nossas salas de aula situações de alunos que estavam passando por isolamento social, da mesma forma que nós professores, depressão, perdas de vidas humanas, medo de contaminação, desemprego e muitas frustrações. Johnson e Thomas, em 2020, também fez uma pesquisa entre março e abril. Ele entrevistou 1.400 pessoas, destacando os principais sentimentos destas pessoas neste período com relação à pandemia. Então, as principais definições que ele encontrou nas pesquisas foram a incerteza, o medo e a angústia. A incerteza gera em algumas pessoas um sentimento de impotência, resignação e falta de controle sobre a situação. E não existe nada pior do que uma falta de controle. E não existe nada mais acentuado nesta pandemia do que a falta de controle que nós temos hoje sobre as situações. E isso começa a causar uma angústia muito grande também. Isso começa a causar uma ansiedade muito grande. O medo se expressou por meio de temor, ansiedade, pânico, que são aspectos que se relacionam ao bem-estar das pessoas pesquisadas. Era o medo de se contaminar pelo vírus, era o medo de transmitir, né, de contaminar algum ente querido com esse vírus, era o medo de perder pessoas ao nosso redor, o medo do desemprego, o medo de não conseguir saber lidar com a situação profissionalmente, por exemplo, ou mesmo no nosso cotidiano. E a angústia apareceu como sentimentos que vão desde tristeza, ansiedade, aborrecimento e até depressão. Então, o fato de nós termos que modificar toda a nossa rotina, o nosso cotidiano, nos afastar de pessoas que nós gostamos, ter que aprender formas diferentes de trabalhar, de estudar, de agir, isso causou muita ansiedade, muito aborrecimento, né? E hoje nós temos um número muito grande de pessoas, né, com sintomas de depressão. Mas precisávamos retomar. E como que seria para nós, professores, ver os nossos alunos através de uma câmera, ou mesmo nem vê-los? O ensino remoto foi a única via possível estabelecida neste cenário pandêmico. Só que esse ensino, ele nos afastou do convívio direto com os nossos alunos. Na maioria das vezes, esses alunos sequer abrem suas câmeras nas aulas síncronas. E nós vemos nas mídias, né, em reportagens, chamadas em Facebook, né, de professores pedindo, por favor, alunos, abram suas câmeras. Não deixe o professor sozinho, professores fazendo apelos para os alunos abrirem as câmeras. Mas chegou num momento, né, depois de inúmeros meses dando aula nessa pandemia, que eu comecei a me questionar. Por que será que esses alunos não abrem suas câmeras? Será que também não é angustiante para ele não se sentir à vontade para abrir as câmeras quando um professor pede? Será que esse aluno, o ambiente de estudo que ele tem em casa, é um ambiente que permite a ele abrir essa câmera sem se constranger, sem passar por um constrangimento? Será que o ambiente que ele está estudando não é um ambiente de tumulto? Não é um ambiente que não tem nenhuma condições, muitas vezes, para que ele esteja estudando? São alunos que estão em casas com crianças, com pais, com mães, conforme já relatado por uma professora anteriormente, né, que um professor que o aluno falou que os pais não entendem que ele precisa de ter silêncio na hora que ele está acompanhando a aula, que ele precisa se concentrar.
Então, existem inúmeros motivos, às vezes, para esses alunos não abrirem as câmeras. Então, eu acho que a gente deve incentivar, sim, a gente deve ser muito grato àqueles alunos que abrem, mas nós não devemos criticar, né? Ou, às vezes, ter alguns pensamentos ruins, né, sobre o aluno que não abre, como se ele não estivesse abrindo a câmera porque não está presente. Porque eu tive situações de alunos que, nos finais das minhas aulas, abriam as câmeras, e alguns deles estavam dentro de metrô, dentro de ônibus, dentro de trem, retornando para casa no meio de um trajeto, assistindo aulas de celular. Então, esse contato de olhar para o aluno, nós perdemos. E isso trouxe um problema, uma dificuldade, né, uma barreira muito grande para nós que acostumamos em sala de aula. Porque nós ficamos sem a expressão facial desses alunos. E por que era tão importante essa expressão facial? Quantos de nós, quando estávamos nas aulas presenciais, a gente começava a dar nossa aula e a gente conseguia observar que um aluno estava bem diferente do que ele estava nos outros dias, que ele estava triste, ou que o aluno, às vezes, estava aparentando com um problema de saúde. Às vezes, terminava de explicar um conteúdo e parecia estampado no rosto do aluno, aquele monte de sinal de interrogação. Então, a gente tinha esse feedback que era a resposta que esse aluno dava através da expressão que ele olhava para a gente durante a aula. E muitas vezes esse aluno que estava com dúvida é um aluno tímido, então você se dirigia a palavra a ele, você via a expressão de dúvida e você se dirigia a ele. Ô fulano, você quer que explique mais uma vez a matéria? Você conseguiu entender? E ele chegava meio que timidamente, professora, por favor, eu não entendi. Mas a gente tinha esse contato com o aluno, a gente conseguia observar se o aluno estava ou não acompanhando as nossas aulas. E nós perdemos isso. E no decorrer das aulas, depois que eu já estava um pouco mais familiarizada com os programas, né, porque todos nós tivemos muitas dificuldades, eu era uma professora que eu não usava muitas mídias, né, muita tecnologia nas minhas aulas. Mas no decorrer das aulas, o que eu observo é que é muito importante a gente investigar como que esse aluno está, se ele está conseguindo acompanhar as aulas, como está a saúde dele, como que esse aluno está no seu cotidiano. A gente pode inserir algumas conversas naqueles minutos iniciais das aulas, onde a gente está esperando, nós sempre esperamos 5 minutinhos, né, para poder juntar mais alunos na turma, então nós podemos conversar um pouco com aqueles alunos que já estão presentes. E tem também aqueles alunos que no final da sala de aula, no final da nossa aula, ele permanece. E nós também podemos conversar um pouco com esses alunos e durante a aula tentar resgatar e puxar alguma conversa, introduzir algum assunto que leve esses alunos a relatar um pouco sobre as dificuldades que eles estão tendo. E através dessas conversas, eu pude observar que muitos alunos nossos estão em condições de vulnerabilidade econômica, sérias vulnerabilidades econômicas. Tem alunos que não têm computadores em casa, que sejam suficientes para poder acompanhar as aulas. Quando tem esse computador, muitas vezes é dividido entre dois irmãos, um pai, uma mãe, e na maior parte das vezes o que ele tem disponível para acompanhar a aula é um celular. Muitos alunos relataram até que acompanham a aula de um celular cuja tela do celular está quebrada, então às vezes eles comentam, professor, a rachadura da tela do meu celular está bem em cima desse símbolo que a senhora colocou no quadro. Então, a gente começa a tentar se colocar no lugar desse aluno. Qual a situação que esse aluno tem hoje para fazer esse ensino remoto? Muitos alunos relataram que pediram senhas de vizinhos emprestadas para poder conseguir acompanhar as aulas remotas, sem contar os barulhos. No início do ensino remoto, em setembro, né, de 2020, eu passei um questionário para todas as turmas que eu iria lecionar naquele semestre. E nesse questionário eu fazia várias perguntas para os alunos. Eu perguntava para eles como que era o ambiente de estudo, se era tranquilo, se não era, se ele tinha um computador só para ele, se não tinha, e várias outras perguntas para saber qual tipo de aluno que eu teria ali na minha sala.
E uma resposta que foi praticamente unânime foi com relação ao ambiente de estudo. Então, praticamente todos os alunos escreveram: o meu ambiente de estudo é de tumultuado para extremamente tumultuado, com barulhos, com interferências, né, e tudo mais. Então, através dessas conversas, né, que a gente insere nos momentos que é permitida nas nossas aulas, as minhas aulas são aulas, né, eu sou professora de Química Orgânica, então eu geralmente pego entre uma lista, entre um exercício e outro, ou então, como eu falei anteriormente, no início das aulas, ou então no final das aulas. Através dessas conversas, eu identifiquei muitas dificuldades, muitos obstáculos que os nossos alunos estão enfrentando, financeiramente e psicologicamente. Houveram muitas perdas relatadas em nossas conversas. Então, foram perdas humanas. Eu tive alunos que perderam pai, tive alunos que perderam mãe, eu tive alunos que perderam 2 irmãos na pandemia. Foi perda do convívio acadêmico. Esses alunos, eles chegavam na universidade e eles tinham os amigos, eles tinham os professores também. Muitas vezes nós somos confidentes dos nossos alunos também. Então, eles tinham os amigos, eles tinham os professores, eles tinham com quem compartilhar os sucessos, os fracassos, as alegrias, as tristezas, e agora esse aluno está confinado, e nós sabemos que, muitas vezes, o diálogo dentro da nossa família não rola, né? É uma coisa mais difícil. A gente tem mais intimidade, né? Principalmente quando nós somos jovens, nós temos mais intimidades com os nossos colegas, ou até mesmo com o professor na sala, do que com os nossos familiares, para conversar sobre algumas coisas. O ambiente de estudo, eu tive um relato de um aluno que eu achei muito impressionante. Ele virou para mim durante a aula, a gente já estava quase encerrando já a chamada da videoconferência, né, pelo Meeting, e ele abriu a câmera e começamos a conversar. E ele falou que ele não fazia ideia do quanto era importante o ambiente da biblioteca. Ele falou: professora, como eu gosto daquela biblioteca, eu não sabia o quanto ela iria fazer falta na minha vida. Porque esses alunos que não tinham essa estrutura em casa, eles passavam o dia inteiro na universidade estudando, né? Então, eles tinham um espaço na universidade que era tranquilo, um espaço onde eles podiam ficar estudando, onde eles conseguiam se concentrar, onde eles conseguiam fazer estudos, né, em grupos, criar grupos de estudo, e eles se desenvolviam melhor nas matérias. E, principalmente, problemas financeiros. Foram muitos pais de alunos que perderam seus empregos, fazendo com que os filhos tivessem que entrar no mercado de trabalho antes do tempo determinado, antes do tempo que ele esperava entrar. Então, o que a gente pode fazer? A gente precisa se disponibilizar para conversar com esse aluno. Talvez a gente não resolva os problemas deles, nem reduza suas dores, nem suas incertezas, mas o fato deles poderem dividir essa angústia, dividir esses problemas com alguém, e a gente poder falar para eles coisas do tipo: olha, nós estamos juntos, a gente vai passar por isso. Uma atividade que eu faço de vez em quando na aula é quando eu marco com eles um dia para todo mundo abrir a câmera, e eu falo assim: olha, vamos fazer uma foto, porque essa foto nós veremos no dia da formatura de vocês. Então é aquilo, na hora eles pensam que eles vão se formar, né? Então, se eu acredito que eles vão se formar, não tem por que eles não acreditarem nisso. Então, às vezes, tudo que eles precisam são essas palavras: nós vamos passar por isso, isso vai acabar, a gente vai se ver em breve, então, nós estamos juntos. E uma coisa muito importante também é estimular a realização de trabalhos em grupos e de estudo em grupo. Esses alunos precisam manter o vínculo com os amigos dele, com seus colegas de classe, porque senão, quando acabar esse período remoto, serão pessoas estranhas dentro de uma sala. Então, eu peço para que criem grupos. Tá ok, já estou finalizando. O tempo tá ok. Tá. Então, o que nós podemos fazer? As disciplinas, elas devem contribuir para um ambiente de troca, não de punição psicológica. Certo? Então, precisamos todos trabalhar juntos e precisamos tentar compreender que atrás daquela tela, esse aluno pode estar passando por inúmeros problemas e a gente precisa estender a mão para esse aluno. Certo? Muito obrigado.
Obrigada, Alessandra. Muito importante as questões que você trouxe. Walter, como estamos? Eu enviei Vamos para começar. Vanessa um arquivo em PDF, depois eu vi que desconfigurou. Então, eu mandei também do PPT. Se ela puder apresentar o do PPT em tela cheia, isso vai me ajudar. Enquanto ela carrega, eu acho que eu já posso começar a minha apresentação. Eu tô. Por Só um favor. instantinhozinho. Eu tô só Opa, abrindo claro. aqui rapidinho. Porque. Alessandra, você pode encerrar sua apresentação no Meet, por favor? Como? Que ainda aparece a sua tela. Ah, sim. Vou parar aqui minha apresentação. Ok. Desculpa. Obrigada. Walter, a palavra é com você. 15 Tá minutos, certo. por favor. Desde que eu fui Eu tive convidado um problema. pela Desculpa. professora Gisele, o tema que eu escolhi tem a ver com o fato de eu ter sido professor de Psicologia das Relações Humanas e Dinâmica de Grupo, a disciplina que eu mais amei de lecionar. E eu escolhi 4 ferramentas, se puder colocar já a apresentação. Eu tô tendo um problema porque eu não tô conseguindo abrir o PPT. Eu posso abrir o PDF? Pode, tudo bem. Ok. Olha como é importante a gente ter flexibilidade, faz parte da inteligência emocional, que é um dos tópicos. E também ter sempre um plano B quando um não dá certo, né? Bom, pode passar. Pode Tá avançar. aparecendo? Sim, sim. Ok. Eu escolhi esse tema, né, comunicação inteligente, porque lecionando a disciplina, pode avançar, viu? Lecionando a disciplina de psicologia das relações humanas, eu descobri que existem 4 ferramentas que podem ajudar bastante nesses momentos de pandemia. Então, eu inicialmente me considerava um mediador vigotskiano, né? O Vygotsky, ele faz a mediação, mas agora eu me considero mais um provocador andragógico. Vocês vão saber, o provocador, ele vai desafiar, porque eu estou trabalhando aqui, considerando vocês gente grande. Eu vou fazer várias perguntas, eu gostaria que vocês respondessem, de preferência por escrito, ou quem estiver escrevendo, porque eu gosto de apresentação participativa. Então, vocês imaginam a dificuldade que eu tenho nessa modalidade, né? Pode avançar. Eu escolhi, então, 4 ferramentas. Olha aqui, ó, o objetivo que eu coloquei. JJ, de agora em diante, é janela de Johari. ASS, assertividade. IE, inteligência emocional. CNV, comunicação não violenta. Essas são as 4 ferramentas. Ó, aqui já estão os livros, e eu já vou disponibilizar aqui para quem quiser, depois baixar essa apresentação para ficar. Então, vocês não precisam anotar isso e nem tenham a ansiedade de decorar tudo, aprender tudo, porque não vai cair na prova, que é o instrumento de controle. Vamos lá, pode avançar. Janela de Johari, assertividade, inteligência emocional e comunicação não violenta. Vou fazer, então, 6 provocações aqui, né? Se vocês tivessem que conceituar maturidade, o que seria maturidade? O que seria assertividade para você com 2 S's? Assertividade com 2 S's. Não é assertividade com C, hein? O que seria inteligência emocional para você? Uma menina de 10 anos. Digamos que você tem uma filha de 10 anos. Pai, mãe, o que é inteligência emocional? O que você falaria, hein? E se você tivesse que fazer, olha, já estamos avançando, as diferenças entre inteligência emocional e comunicação não violenta, que diferenças seriam essas, né? E o que é mais interessante agora, conceito crítico da comunicação inteligente, que é da minha autoria. O que seria esse conceito crítico? E quais seriam essas aplicações? Porque o que a gente aprende é legal a gente poder aplicar, até para ficar na memória de longo prazo. Pode mudar o slide. Pessoal, vocês têm que decorar, hein? Janela de Johari, assertividade, inteligência emocional e comunicação não violenta. E eu usei aqui, ó, os indexadores com números, para quando a minha apresentação avançar, você saber que tópico que tá. Vamos avançar, porque eu tenho pouco tempo.
Pessoal, os criadores da janela de Johari da década de 50 são esses dois aqui. E com o conhecimento deles, a gente vai saber por que tem esse nome, janela de Johari. Pode avançar. Janela de Johari, ó, um psicólogo e um psiquiatra, Joseph Lupp e Harry Ingram. Eles criaram, pode avançar, a janela de Johari, ó, que ajuda a gente a diagnosticar a maturidade de um relacionamento. Quanto mais maduro é um relacionamento, mais a coisa vai acontecer nesse primeiro campo aqui, que é a arena. A arena é o espaço das relações mais autênticas e verdadeiras. Mas olha, não se iludam. Se é verdadeira, tem que ter conflito. O conflito é saudável em sala de aula e ele é uma oportunidade da gente aprender relações éticas para alteridade. Essa janela é muito legal. E o que é o conceito de maturidade para vocês, que eu perguntei, minha primeira provocação? Quanto mais madura uma pessoa, menos no pé a gente pega dela. E se ela tem alta maturidade? A gente delega, a gente passa as tarefas porque a gente sabe que ela vai dar conta. Mas olha, como professor, como pai, educador, a gente delega, mas não abdica, porque tem gente que acha, dá conta e esquece. A pessoa pode estar com problema, pode ter morrido na Covid, pode estar com problema de conexão e a tarefa não dá conta. Então a gente delega, mas não abdica. E quanto menor tem a maturidade de uma pessoa, aluno, liga a câmera! Olha, você tá com... A gente tem que fazer lembretes para o outro, né? Gente, a janela de Johari, ela é muito bacana, porque a gente vai conseguir saber a maturidade do grupo que a gente está lecionando, e se vai ter que pegar mais no pé ou menos no pé. Mas aí a gente avança, vamos lá, pode mudar? Fazer agora um questionamento aqui. De que filme é esse? Não quero saber detalhes que são frutos da sua incompetência. De que filme é esse? Responda, ninguém está escrevendo nada. É brincadeira, fica à vontade. Avança, pode avançar. Dica, olha aqui. Não quero saber detalhes que são frutos da sua incompetência. Agora fica mais fácil, né? Um montão de gente já sabe que filme é esse? Pode avançar? O Diabo Veste Prada. A Miranda é excelente para dar bronca. Quando a gente dá bronca no outro, a gente não está sendo assertivo, tá? Porque a gente está sendo autoritário e quer que a frequência do comportamento diminua ou zere. Quando a gente ameaça, a gente está provocando o outro para o pior dele aparecer. E olha, se você assistiu O Diabo Veste Prada, que tal assistir Los Santos Inocentes, um filme do século passado que mostra uma família inteira submissa, passiva. E aí a gente vai para o outro slide para mostrar que a assertividade é o melhor do passivo e o melhor do agressivo. Os psicólogos da década de 70 descobriram que tem um jeito de comunicar com o outro que vale muito a pena porque traz menos conflitos. Olha aí, ó, não é? Janela de Johari. A gente sabe o nível de maturidade. Maturidade alta, a gente delega. Maturidade baixa, tem que pegar no pé. Mas a gente vai dar bronca? Não, a gente vai ser assertivo. Fulano, quando você chegou atrasado na aula online daquela vez, eu me senti desrespeitado como professor. Porque para mim é muito importante a pontualidade e que você esteja aqui o tempo todo. Não pode ficar saindo, entrando, assinando formulário só para ganhar presença. Não, os slides não são a aula, fulano. Os slides é um recurso para você entender a aula e depois tem que fazer exercícios e aplicar na vida. Olha só os passos. Então, se você falta aqui, o primeiro passo de uma aprendizagem significativa vai ser falho. Então, olha aqui, ó. Além da gente justificar, a gente também faz pedidos gentis. E quando... Pode mudar o slide? Aí a gente vai para o tópico 3. Fazer pedidos gentis é usar a inteligência emocional do Daniel Goleman. Ele não é psicólogo, é um jornalista. Ele estava preocupado com o aumento da violência nos Estados Unidos. Foi atrás da violência. O que ele descobre?
que nós temos a capacidade de enlouquecer e de fazer loucuras, o feminicídio, matar, se matar, o suicídio. Nós temos isso. E aí ele explica a inteligência emocional como a capacidade do ego de refrear os instintos ruins. Vou falar aquilo para ela, não. Aí quando a gente é inteligente emocional, pode mudar. Quando a gente é inteligente emocional, a gente usa duas subinteligências, vamos dizer assim. Bom, o Daniel Goleman, ele desbancou a hegemonia do QI, porque até então, até hoje, a gente sabe disso no currículo, né? Tem que saber português e matemática. A redação tem peso 1000 no Enem. Olha a importância da inteligência linguística. Mas a gente é só escrita e fala? Não somos. Somos muito mais do que isso. A gente tem emoções e, às vezes, ela impede a gente de aprender. Não gostei, vou usar você, viu, Thaís? Não gostei da apresentação da Thaís. A gente já bloqueia aprendizado. Olha aí, quando a gente, eu não gosto dessa disciplina, a gente está aprendendo a dirigir com o freio de mão puxado, não é? Então, aí já usando um pouquinho da inteligência emocional, que é a capacidade de se automotivar, toda vez que você disser para você que não é capaz, troca esse auto-hipnotiza, diga, vou enfrentar esse desafio, vou dar o meu melhor, não é? Nossa, e aí já muda a postura, aquilo que iria te derrubar, é um desafio a ser superado, né? E na medida em que você vai trabalhando isso, a inteligência emocional tem dois componentes, que é a capacidade de saber os seus estados internos, as suas emoções, que são sempre corporais, e depois que a gente vai para o sentimento, depois da emoção vai para o sentimento. As emoções, elas são corporais, e o sentimento é aqui, ó. E aí tem a comunicação. Então, a gente sai da intrapessoal e vai para a interpessoal, que é comunicar para o outro o que a gente está sentindo. Eu, por exemplo, estou super preocupado com o tempo. Poxa vida, eu quero tanto compartilhar o que eu estou aqui, que agora eu estou preocupado com o tempo. E por isso que eu estou acelerado. Vocês já viram aí que eu estou acelerado, que eu falo pra caramba. Essa aula, essa apresentação aqui, nossa, quem é esse cara? Tô achando que ele é louco. E eu sou. Vamos avançando. Pessoal, a gente pode... As relações humanas, 80% é comunicação. Comunicação verbal e não verbal. A minha postura, o jeito que eu falo aqui, tem impacto aqui. Olha a importância da gente pensar com carinho uma comunicação não violenta. O Marshall Rosenberg, ele sofreu na infância, acharam que ele era judeu lá nos Estados Unidos, então ele apanhou. E aí ele chegou em casa, ele via que os tios cuidavam muito bem da avó dele, eram carinhosos, então ele viu assim, poxa, violência na escola, amorosidade em casa, será que não tem um jeito da gente reverter isso? Aí ele foi estudar psicologia. Aliás, a profissão que a gente escolhe tem a ver muito com a nossa história de vida, né? Eu, por exemplo, sou psicólogo porque eu ouvi assim que a minha mãe se separou, ela me transformou em psicólogo. E eu descobri que se eu ouvisse ela cuidava da gente, da casa, fazia comida. Então eu acordava, já ia lá querendo ouvir. Eu desenvolvi a capacidade de ouvir. Avançando, vamos saber um pouquinho da comunicação violenta, porque o tempo é curto aqui, não é? São 4 passos que você vai ter que seguir. A observação. E essa observação não é só do outro, é da gente também. A gente vai ver o que o outro está causando na gente e quando é que a gente dá o pulo das emoções para sentimento. Eu, por exemplo, estou um pouquinho ansioso porque eu quero dar conta no horário. Estou ansioso, estou com a minha voz acelerada, sou gesticulador, vocês já viram aí. Olha o que eu acabei de fazer, eu estou comunicando o que eu estou sentindo e eu espero que isso não esteja ofendendo e nem agredindo ninguém. Porque a minha necessidade é de clareza, eu adoro ser professor,
Na pandemia, eu tive que me adaptar com esse instrumento. Então, olha, eu me auto-hipnotizei. Eu acho que eu estou numa sala de aula que está todo mundo me ouvindo e que ninguém está conversando. Olha, está todo mundo sorrindo porque está entendendo o que eu estou falando. A minha necessidade de atenção é uma parcela de que todos os professores precisam de narcisismo, né? De gostar de palco, de atenção, né? E quando o professor, além dessa necessidade, ele gosta de explicar bem um conceito de didática que eu adoro, didática, arte de explicar bem, e se você usa a inteligência emocional, essa explicação fica agradável com aplicações na vida prática. Então, vou fazer agora um pedido, pode avançar, ó, é o quarto passo aqui. O pedido é, o que seria a comunicação inteligente para você agora, que já ouviu essas 4 ferramentas, que eu vou repetir para ficar na sua memória de longo prazo? Janela de Johari, assertividade, inteligência emocional e comunicação não violenta, no contexto da EAD. O que seria para você? Por exemplo, se fosse uma aula presencial, eu ia pedir para você conversar em dupla, em trio, e depois cada um falar como é que chegou tudo isso aqui. Eu ia pedir feedback, e quem pede feedback está tentando diminuir a área cega da janela de Johari. A janela de Johari tem uma área que é a área cega, ou a área do mau hálito, coisas que vocês perceberam aí e que é cego para mim. Para eu diminuir essa área e aumentar a área 1, da janela de Johari, eu preciso pedir feedbacks, por isso que eu estou pedindo aqui. Vamos avançar. Olha, eu cheguei nesse seguinte... Desculpa te... Oi. Mas já 15 minutos, tá, de apresentação, se puder concluindo. Isso, então, avançando, eu acho que eu dei conta. Muito cuidado com as percepções parciais. Avança. Avança de novo. Avança de novo. Eu já fiz esse pedido, pode avançar. Pessoal, esses aqui são os 4 livrinhos que eu queria que vocês saíssem daqui curiosos para estudar, ler os resumos, tem muitos vídeos, pode avançar. Tem esse autor que eu adoro, que é o Ronald Lang, O Eu e os Outros. Para a gente se relacionar bem, a gente tem que se conhecer bastante e ter empatia com o outro. Avançando. E eu usei aqui para essa apresentação esse senhor aqui, ó. Ele é o pai da andragogia, a educação dos adultos. A gente não põe probleminha qualquer, a gente põe probleminhas que sejam desafios. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu gostei e obrigado. Desculpe ter passado o tempo. Obrigada, Walter. Eu peço desculpas também por ter que ficar nesse papel bem chato aqui de limitar, né, o tempo de fala de todo mundo. Mas a gente tem aqui agora, ó, por volta de 10 minutos para a gente conversar. Eu não sei, Vanessa, se no chat tem algumas perguntas, mas eu pelo menos tenho algumas, assim. Bom, eu quero agradecer muito por todos vocês terem apresentado, é muito rico, assim, né, o cenário todo. Eu não sou professora, não atuo na universidade como professora, mas já fui aluna, né, e entendo muito desses desafios todos, né, e eu gostei também de que foi possível aqui, né, a gente conversar um pouco sobre os desafios sem essa romantização que o Marcelo colocou. Porque eu acho que às vezes a gente fica nesse medo de entrar em contato mesmo com essa realidade que assombrou, né? Que assombrou bastante, né? E as nossas casas também. Então eu acho que ficou bem bacana, assim, né? O quadro. Eu não entendo como sendo uma abordagem dura, Marcelo, que você falou. Eu acho que esse realismo, né, esse pé no chão, ele é essencial para a gente poder colocar os problemas para a gente, enfim, enfrentá-los, né, e resolvê-los. E não escamotear atrás de um pensamento positivo e que deixa tudo muito nublado, né, é muito diluído. Então, aí eu queria até falar com a Thaís, que na sessão de comunicação da sala 1, se você depois puder olhar, Thaís, no caderno de resumos,
tem a apresentação da professora Kate Mello, que é do Rio. Ela colocou a importância também da formação de professores nessa perspectiva que você coloca, né, na sua apresentação. Eu acho que seria um diálogo bem, bem bacana de você ter com ela, assim, não sei se você estava nessa sala, mas eu acabou que eu conectei um pouco. Com relação à sua apresentação, Alessandra, eu fiquei pensando também de como que uma professora como você, assim, eu entendo que você estava falando da importância de todo mundo que trabalha na docência desenvolver essa habilidade de perceber os estudantes como seres integrais, né, que é isso, estão limitados, estão passando por dificuldades socioeconômicas, assim, exorbitantes, né, muito críticas, mas ao mesmo tempo eu vejo que você, como professora, você é muito aberta, né, ao sofrimento dos alunos, às dores, né, que elas possam irromper, né, no seu cotidiano, né, na sua relação com eles, né. Não é uma professora de química lá que vai, enfim, colocar conteúdos muito objetivos. Você, né, provavelmente, eu estou entendendo isso, que você se coloca, você tem essa postura de abertura, né. E aí eu fiquei pensando se você tem alguma experiência disso para trazer, assim, de que porque uma coisa é você estar numa sala de aula e precisar, né, ter um bate-papo com um aluno ali no privado, tirar ele da sala ou encaminhar para algum lugar, até a própria Rafaela e a Misrane estavam falando dos serviços de apoio, né, ao estudante, do ponto de vista psicológico, educacional, mas eu fico pensando, você tem essa experiência na pandemia, né, no ensino remoto, de algum aluno manifestar esse sofrimento coletivamente, ali para o coletivo, né, da sala de aula, e como que você maneja isso, assim, né, como que você trabalha essa condução, né, dessas dores. E, assim, só para finalizar, a minha questão com relação à riqueza, né, de referências que o Walter trouxe, que são bem interessantes, assim, acredito que deva ajudar bastante, não só os professores, mas, assim, né, todo mundo que lida com gente, todo mundo que é gente, né, que é ser humano. Mas eu queria saber se você experimenta isso, Walter, como uma forma de consultoria, se você está em sala de aula no momento, e se você não está, se você tem um campo, assim, onde você atua, né, trazendo esses conteúdos e esses debates nessas dinâmicas para contribuir, né, no enfrentamento desse quadro. Desculpa, gente, eu acabei falando demais, mas se vocês puderem dialogar um pouco com essas questões, talvez trazer outras, né? Bom, o professor Walter, pode... Posso? Aliás, eu até tinha uma sugestão para o Google Meet, que à medida que as mãos fossem levantadas, aparecesse o número para saber a ordem, porque já tive turma que teve conflitos, aí uma pessoa resolveu colocar no chat a lista para as pessoas, né? Gabriela, você pede desculpas para a gente, né? Eu penso que nem precisava, e a professora... Gisele me informou aqui que a gente pode ficar até meia-noite conversando. Mentira. Pessoal, usei esse exemplo aqui, o quanto que é importante a gente não esquecer, com todo esse sofrimento, a importância do humor. Nós não podemos abandonar essa faceta da nossa personalidade, que ela está ali muito próxima da intuição. A gente meio que despreza, né? Mas é importante que a gente faça uso do humor, que a gente aproveite os momentos em que a sexualidade dos alunos também apareçam, né? Eu penso que gente grande não tem medo de nenhum assunto. Eu eduquei minha filha sem censura, não é? Apenas reprimimos para ela não falar palavrão em casa, né? Mas não fechamos nenhum site, nada, né? E quanto à sua pergunta... poxa, se eu despertei a curiosidade, eu vou sair daqui bastante gratificado, porque todas as aulas que eu dou, as provas que eu aplico, e é sempre com consulta, porque, infelizmente, o sistema precisa de notas, né? E podem consultar. Eu vou depois, agora, quando eu ficar em silêncio, eu vou passar aqui o link para vocês baixarem a minha apresentação. Eu estou na minha segunda graduação, eu sou psicólogo e agora estou fazendo pedagogia, estou no último ano, mas eu não me formo esse ano, por conta de alguns estágios, né? Eu sou professor agora,
quando a gente se titula, fica caro para a universidade pública, então não dou mais aula na graduação, agora só palestra e trabalhos pontuais para a universidade e na pós, né? Eu sou professor de grupos operativos, no curso de psicopedagogia, eu ajudo os professores a enxergar o movimento grupal, aproveitar o porta-voz, como dissolver as panelinhas, como aproveitar o conflito das panelinhas, tudo aquilo que a gente já sabe que ocorre no ambiente escolar e que não fugiu dos tempos pandêmicos, pelo contrário, né? Tem professores que bloqueiam o chat aqui para não ter conversinha paralela, eles conversam pelo Zap. Eu sou um exemplo, né? Quando eu participei, converso pelo Zap. Então, e aí eu encerro mesmo, né? A gente tem que ir para a andragogia, quando dá aula para gente grande, que a gente não fica bastante transparente e traz desafios que pode consultar. Por que pode consultar? Quando a gente está com dúvida, a gente não consulta o Google e aprende? Não tem nenhum problema passar a prova em que eles possam consultar. Se eles responderem certo, bacana. Se eles colarem, poxa vida, estão aprendendo, né? Por isso que é legal colocar questões que eles não encontram na internet. Muito obrigada, Walter. Pode agora passar eu não as sei palavras, Gabriela, para os convidados, que eu sou da casa, eu passo a minha vez. Então, Ai, posso joia. falar, Gabriela? Marcelo, por favor. Eu estava esperançosa, assim, na expectativa da fala da professora Alessandra, do professor Walter, porque esse tema muito, né, interessa a mim e a todos nós. E quando a professora Alessandra foi falando, eu fui, assim, reconhecendo aquelas situações, né, que envolve muitas questões, a questão do aluno não abrir a câmera, né. Eu passei também por algumas situações do aluno falar, olha, professora, sinto muito, mas eu não vou abrir a câmera porque eu estou trabalhando, né, no SAMU, ou em algumas situações, né, que eles não podiam abrir, mas eles faziam essa questão de dar uma satisfação porque eles não estavam abrindo, né. Então, isso é interessante a gente discutir, não é porque eles não querem muitas vezes, né, porque a situação deles não permite, né, e realmente com o ensino remoto nós perdemos esse contato visual, essa percepção sobre o outro, né, sobre o que está se passando com o outro, né, nós não conseguimos identificar, a não ser que o aluno fale, desabafe, né, então esse apoio psicológico do professor é fundamental, né, eu também tive alunos que perderam parentes para Covid, parentes para outras doenças também, que estavam passando por situações de vulnerabilidade, né, então o professor tem que ter essa empatia de se colocar no lugar do outro, né, então a fala da professora Alessandra e do professor Walter, elas se complementam, né, a questão da inteligência emocional, né, quem está por trás da tecnologia tem que ter essa inteligência emocional para saber lidar com essas situações, né, essas situações de conflito, né, a gente tem que aprender a lidar, né, no dia a dia. Então, a tarde de hoje foi muito, assim, proveitosa nesse sentido, da gente aprender, né, e discutir essas questões tão pertinentes. Concordo totalmente, Thaís. Marcelo, quer colocar alguma coisa? Está com a mão levantada, né? Eu levantei a mão? Acho que não. Ah, desculpa, é outro Marcelo. Então, Marcelo são vários. Desculpa. Ah, sim, é outro Marcelo, achei que era você. Marcelo Neves, você tinha levantado a mão? Bom, Alessandra, eu acho que... Bom, eu queria colocar uma pergunta que o Theo colocou aqui no chat. Oi, Marcelo. O microfone abriu. Sim, Marcelo, eu vou pedir só para você ser breve por conta do horário, por favor. Oi, me ouvem? Sim. Sim, eu tenho uma pergunta a fazer. Abordando esse tema que vocês estão falando sobre as aulas online que o pessoal está fazendo, eu vejo muitos pais com dificuldades de dar aula a partir dos professores. Eu, como um instrutor, eu trabalhei sempre na área da informática, tudo. Eu consigo passar para minha filha o conteúdo das aulas, né? Que eu não vejo muita dificuldade em minha parte.
vejo dificuldade em outras partes de outros pais que já me pediram dicas para dar as aulas. Então, assim, como eu poderia inserir a esses pais que eu conheço, que são amigos meus, pessoas que vivem em volta da minha vida, né? Como eu poderia melhorar essa parte para eles darem aula para os filhos deles? Porque hoje em dia a educação tá difícil de um pai passar para um filho, né? É como voltar ao passado, né? Antigamente, aos sábios que davam as aulas às pessoas, né? Então, essa é a minha curiosidade, né? Se um de vocês pudessem, assim, que são professores já vividos, pudessem me dar essa dica, eu agradeceria muito. Olha, Obrigada, Marcelo. eu acho que... Antes de passar a palavra para você, eu Sim. posso colocar aqui a questão do Telmo para o Walter ir matutando, porque é uma questão direcionada para o Walter, que o Telmo, Walter, ele é professor aqui da Universidade Federal Fluminense, do campus de Volta Redonda, ele te pergunta ali no chat, baseado nas demais comunicações, a relação aluno-professor sempre foi próxima nos espaços, mais distante nas realidades. A experiência remota criou uma falsa proximidade? Ele pergunta. A nossa inteligência emocional nos guia, mas ela também não nos engana? Eu estou lendo porque, como vai ficar gravado para o YouTube, o chat não vai aparecer, né? Então, Walter, mesmo que você esteja lendo, eu quis ler aqui, né, no áudio. Enquanto o Walter vai pensando, Alessandra, por favor. Eu posso responder agora. Não, pode responder então, professor. Ah, tá. Telmo, é o seguinte, a gente nunca teve certeza de que o nosso aluno presencial ali estava ali. Mesmo nas aulas presenciais, muitos estavam navegando, às vezes falsamente olhando e prestando atenção, mas a léguas de distância. Por isso que quando eu aprendi psicodrama didático e dinâmica de grupo, as minhas aulas ficavam outra. Os alunos que não suportavam, eles saíam, porque eles não conseguiam ficar lá se não tivesse emocionalmente presente. Nossa, eu nunca vou esquecer um casal que eles ficaram muito incomodados com uma dinâmica que eu apliquei para trabalhar psicanálise. Eu trabalhei a dinâmica das perguntas constrangedoras. Cada um tinha que fazer uma pergunta que não queria responder, pôs numa caixa, misturando, aí sorteava, e aí tinha que responder a primeira coisa que viesse, não, era associação livre, né? E esse casal, eles ficaram muito ameaçados, eles não conseguiram ficar, eles saíram sem a minha autorização da sala. Depois eles vieram se retratar, porque iam ficar com falta, né? Aí eles explicaram, porque, olha só, então a gente nunca teve a certeza de que o aluno ali estava tão presente assim, tá? Segundo, a gente tem que bolar aulas, eu acho que, primeiro, interessantes para a gente tem que gostar de verdade. E segundo, desafiá-los. A gente está competindo com o Big Brother, que eu assisto, porque tem muita coisa de psicologia lá, né? Com filmes interessantes do Tarantino, nossa, o filme Parasita, nossa, o que tem de coisas mais interessantes que as aulas, a gente está competindo aí. Então, quais são os nossos instrumentos? A prova, a frequência, né, são os instrumentos de controle, segundo Michel Foucault, e aulas interessantes, motivadoras, de forma que, professor, ela é minha namorada, ela não está matriculada, ela pode assistir a sua aula? Nossa, assim você ganha um dia com isso, né? Quando as pessoas pedem autorização para assistir a aula, você está concorrendo, né? Os meus melhores professores na psicologia nem faziam chamada, passavam a lista porque eram obrigados, né? A gente chegava antes para conquistar lugar, de tão interessantes que eram, né? Agora, eu acho que já respondi a pergunta dele, queria só dar uma palavrinha para o Marcelo. Marcelo, não estou te vendo aqui. A ideia básica seria você inundar o seu filho de motivação, mas combinar com hipnose, ensinar para ele auto-hipnose. Primeiro que ele é capaz de aprender tudo, e primeiro para ele ficar bastante curioso. E aí vai chegar uma hora em que ele vai conseguir prestar cada vez mais atenção nas aulas que infelizmente são chatas. Essa é a minha leitura, tá?
E, Marcelo, outra coisa também, você falou com relação aos pais dos outros alunos, né, os outros pais. Nós vivemos numa diversidade tão grande, né, cultural, né, econômica, social, de todas as formas, que é muito difícil a gente te dar uma resposta, assim, legítima, sabe, uma resposta única. De repente, você tem condições de amparar o seu filho pela sua formação, mas talvez outros pais não tenham. Então, o que você tem que fazer com esses outros pais é pedir para que eles, no ambiente onde eles se encontram, qualquer ambiente vai existir pessoas que tenham um pouco a mais a contribuir. Então, é orientar esses pais para que no ambiente onde eles se encontram, eles buscarem por pessoas que possam ajudar seus filhos, até para não correr no risco dele tentar ajudar e atrapalhar ao invés de ajudar. Porque isso pode acontecer. Né? Nós temos, por exemplo, eu não estou falando de formação, até se eu for ajudar, por exemplo, um filho meu hoje em física, eu vou estragar tudo, porque faz muitos anos que eu não vejo física. Entendeu? Eu estou falando física, mas meu esposo é físico, é o Luiz Telmo que está aí presente também, né? Então, mas eu não me lembro mais, eu não me recordo. Então, não é nem questão de formação, é questão de você, naquele momento, saber o que você está falando. Então, o ideal é que você oriente esses pais a buscarem por pessoas que possam ajudar, sabe? Porque a gente dizer como fazer com que esses pais ajudem os filhos é uma coisa muito difícil, sabe? Nós temos uma diversidade gigantesca, então a gente não tem faz isso, não existe um roteiro. E, professor Walter, eu gostaria muito de saber se o senhor poderia dar um seminário no nosso mestrado profissional. Juntaria os alunos do mestrado profissional de Química e mestrado profissional de Física. Nós agendaríamos uma data, a escolha do senhor. Se pudesse, na sexta-feira seria o melhor horário, porque como os mestrados profissionais são formados por alunos que são professores e trabalham na rede pública e na rede particular, né, segunda, terça, quarta e quinta, sexta-feira é o dia que eles tiram para se dedicar ao mestrado. Então, é o dia que nós podemos, com certeza, contar com a presença deles, e eu acho que seria valiosíssimo. E eu gostaria de assistir uma aula do senhor, se o senhor me convidasse, abrisse a sala, eu gostaria muito de assistir uma aula sua. Tá? Depois o senhor deixa no chat aonde a gente consegue entrar num meeting, ou então entrar numa plataforma para assistir uma aula sua. Eu gostei muito. Poxa, obrigado, eu estou bastante contente, só não com uma coisa. Todo mundo me chamando de senhor, poxa, brincadeira. Mas sim, é questão de combinar, viu? Marcelo, me veio aqui mais uma ideia que poderia ajudar individualmente o seu filho, quem sabe outras, né? Eu nunca sei se a minha filha nasceu. Eu tenho uma filha que depois foi considerada superdotada, mas eu não sei se ela. Muitas pessoas dizem que ela herdou a genialidade da mãe, eu acredito. E um pouquinho do meu esforço, eu não me considero inteligente, eu me considero esforçado, é diferente. Eu tenho que ralar. Eu sou obsessivo, vocês não imaginam o número de horas que eu gastei para preparar essa aula aqui. E aí, o que aconteceu? Eu levava a minha filha em vários teatros infantis, contava muitas histórias para ela, jogos, e quando ela demonstrou que gostava de futebol, nossa, teve problema na minha família por conta de se considerar um esporte masculino, né? Mas em nenhum momento a gente bloqueou. Ela praticava, mas sem a nossa família saber. Aliás, faz parte da inteligência emocional, ó, da gente fazer o que a gente acha certo, sem precisar dar satisfação para os outros, não é? Faz parte. Por que a gente tem que comunicar tudo? A nossa vida não deve ser um livro aberto, cujas páginas secretas a gente vai estar aí abrindo, né? Depois, então, pensa com carinho, jogos, brincadeiras, teatro infantil, que tem online também, bastante histórias, porque, eu me lembrei agora, minha última falinha, foi feita uma pesquisa no século passado com grandes leitores, lá nos Estados Unidos,
E foi descoberto que todos os grandes leitores na vida adulta ouviram muitas histórias infantis. Eu ouvi muitas histórias de medo, eu até desenvolvi terror noturno porque a minha avó acreditava demais em magia. Até hoje eu tenho um pouquinho de medo de vidas que já foram, tá? Tanto é que quando a minha avó morreu, eu pedi para ela não aparecer no meu sonho, de tanto medo que eu tinha. Olha como que a gente aprende na infância e ainda fica como um traço muito forte, né? É isso porque, como vocês já viram, eu adoro falar. Tá certo, então. Então, o senhor vai receber um e-mail nosso para poder fazer um convite, tá? Para o senhor dar uma... Aí seria uma palestra. O tempo que o senhor precisar, pode ser 1 hora, 2 horas, tá certo? Nossa, Ele e se deixou for o e-mail aqui no chat. pelo Jitsi ou mesmo pela uma outra plataforma que a gente consiga fazer mini grupos e depois a gente consegue abduzir os grupos, né? Eu tive já essa experiência, que é o Zoom. O Zoom tem essa habilidade, pena que é 40 minutos só, de fazer pequenos grupos, e aí cada grupo vem, eu gosto bastante, sempre participativo, sempre como desafio. Depois você passa o e-mail para mim, Gabriela. Nós temos na planilha, não? Tá, eu acredito que sim, verdade, Nós temos na claro. planilha. Nós somos os organizadores, né? Gente, então eu vou encerrar a sala 7 aqui de comunicações, né, agradecendo mais uma vez imensamente a participação de todo mundo. Acho que foi uma sala muito bacana, né? A gente conseguiu trocar bastante. E vou convidar todo mundo para voltar lá para o link do YouTube, onde vai ser exibido o lançamento o debate, né, do lançamento do livro do professor Antônio Cavalcante de Almeida, da aldeia para o Estado, né, sobre empoderamento de lideranças indígenas, e seguido do momento cultural, de encerramento do evento, dessa jornada. Então, até lá, até já.